Palavra do Dia, para nossa breve meditação no dia de hoje. Eu gostaria de ler alguns versículos que se encontram no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, a partir do verso 41. Talvez um texto conhecido dos irmãos, mas diz assim a Palavra de Deus. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante, e chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Queridos, nós vivemos um período muito interessante. Talvez nesses últimos anos nós conseguimos enxergar isso com mais clareza, mas é um problema que vem desde a época de Jesus. A gente consegue enxergar nas igrejas muitas vezes pessoas que vivem uma vida achando que aquilo que elas fazem, aquilo que elas têm a oferecer para a igreja é tão bom, é tão grande, é tão necessário, que aquilo que elas fazem, que Deus irá recompensar e se alegrar de todas as atitudes e ações feitas e reproduzidas por essas pessoas. Mas é muito interessante que nós vivemos em um tempo onde a religiosidade, ela predomina, infelizmente, em algumas igrejas ou em todas as igrejas. Existem pessoas, grupos de pessoas que vivem uma vida totalmente e unicamente religiosa, como se fosse uma máscara de um cristão, vivendo como se fossem cristãos autênticos, onde produzem tanto a igreja e são totalmente necessárias à igreja e dão os maiores dízimos e dão os dízimos que sustentam as igrejas. E em alguns casos você pode até conhecer pessoas que frequentam igrejas onde parece que as igrejas têm donos, né, que são normalmente as pessoas que mais têm a oferecer financeiramente para a igreja, ou até mesmo famílias de tradição da igreja, desde quando as igrejas foram fundadas. Mas é muito interessante olharmos para o que Jesus diz para os discípulos, porque o próprio Jesus diz que muitos ricos ali estavam depositando grandes quantias de dinheiro. E é interessante que o foco aqui do texto não é o quanto os ricos depositavam, ou nem mesmo aquilo que a pobre viúva depositou. A grande questão desse texto é a disposição do coração. A minha e a sua disposição de coração ao servirmos a igreja, ao darmos os nossos dízimos e ofertas, ao efetuarmos qualquer atitude, não apenas na igreja, mas em nossas vidas, elas não devem ser feitas por mera religiosidade. Nós não devemos ir à igreja para cumprir mais um programa da nossa agenda. Nós não devemos dar o dízimo porque achamos que ao dar o dízimo Deus irá nos dar em dobro. Não. E nós não devemos dar o dízimo daquilo que sobra. Muito pelo contrário. Ao recebermos o seu salário, o seu dinheiro, você já deve separar logo de cara, reconhecendo com gratidão no seu coração, porque aquilo que você recebeu, você está devolvendo para o Senhor algo que o próprio Deus te deu, com uma atitude no seu coração de gratidão e alegria. E foi exatamente o que a pobre viúva fez aqui. Ela não deu 10%, ela não deu 15%, ela deu tudo o que ela tinha, que eram apenas 2 moedas, e aqui o texto diz que eram correspondentes a 1 quadrante, e isso quer dizer que não valiam nada, era o que a gente conhece hoje por centavos. Mas Jesus disse que por causa da motivação do coração dessa pobre viúva, ela deu muito mais do que qualquer rico que deu talvez ali milhares de reais, trazendo para os nossos dias de hoje. Então, queridos, o meu desafio para a minha vida e para a sua vida no dia de hoje é: não viva a sua vida de maneira religiosa. Não viva a sua vida achando que aquilo que você faz, Deus está observando e Deus vai te recompensar por aquilo que você faz. Não faça as coisas para o Senhor esperando recompensas. A nossa vida com Deus não é uma vida feita por barganhas, por trocas. Eu faço algo para Deus e Deus faz algo para mim. Não, meus queridos, nós devemos fazer pelo simples fato do Senhor ter morrido, do Senhor Jesus ter morrido por mim e por você e ter nos dado a salvação. Isso já é suficiente para nós termos que viver a nossa vida inteira para Deus,
sem esperarmos nada em troca, sem esperarmos nenhum luxo em troca, pois o maior milagre em nossas vidas foi efetuado e realizado, que foi a salvação. O que passa disso é luxo, o que passa disso são coisas que Deus nos dá porque Ele nos ama, mas muito do que temos nós nem precisamos. Então não viva a sua vida de uma forma religiosa, esperando algo em troca do Senhor, mas viva a sua vida para o Senhor, porque nós, como cristãos, como filhos de Deus, devemos viver a nossa vida para o Senhor com alegria, com a certeza de que vivemos para o Senhor pelo fato de Ele ter nos salvado, por Ele ter nos escolhido para vivermos eternamente ao seu lado. E isso deve ser suficiente para que eu e você não sejamos como os ricos do texto, mas que tenhamos um coração igual à pobre viúva, que deu tudo o que ela tinha do seu coração por amor ao Senhor. Que possamos doar toda a nossa vida por amor ao Senhor, vivendo de maneira que Ele seja honrado e glorificado através da minha e da sua vida. Que Deus nos abençoe.